Então, boa tarde, pessoal. Boas-vindas a mais um Link Convida, muito especial hoje, com a desembargadora Luciana Mint. Ela é desembargadora do nosso TRF4. Muito obrigada por ter vindo, doutora, ter aceito o nosso convite. E vou tentar resumir um pouco do currículo, mas a desembargadora Luciane, ela é o tipo de mulher que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, tem muitos predicativos, né? Ela já foi nossa corregedora, professora de inovação e design organizacional no judiciário, né? Pela Infam, foi minha professora, minha e da Giovana, na pós-graduação, na especialização. É vice-diretora da Images, que é a escola judicial do TRF4, PhD em Direito pela Universidade de Geneva, especialista em Direito Internacional, mas é uma futurista, né? Mas, sobretudo, ela é uma pessoa encantadora, uma delícia de conversar, não só pela sua inteligência, mas pelo seu entusiasmo, né, sobre esses temas. E acrescentaria também que a doutora Luciane é criadora, roteirista e apresentadora do programa, né, que tem no Instagram, tem no YouTube, Ela em Nós, que trata de é uma série, né, doutora, sobre mulheres que inspiram todas nós e o que a gente pode aprender com essas pessoas. E a última foi a Maria Leopoldina. Estou certa ou estou errada? Então, é de grande aprendizado. Então, tá bom. Então, muito obrigada por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Hoje, até o tema é sobre linguagem, e o tribunal hoje também está realizando uma atividade no Rio Grande do Sul, e o palestrante também está falando sobre linguagem, né? O Dado Schneider hoje está em Gramado falando para alguns colegas sobre a linguagem. Então, acho que estamos em sintonia aí com o que está acontecendo também no nosso tribunal. Doutora, a primeira pergunta que eu faço para a senhora é com relação ao ex-méticos. Eu não estava na palestra que a senhora deu ano passado sobre linguagem simples, e quando a Márcia me trouxe isso, porque a gente sempre conversa, quando uma vai num evento, a outra não vai, a gente sempre troca até mesmo para saber o que está acontecendo, né? E eu fui dar um Google, falei assim, vou ver o que é o tal do ex-méticos, não achei. Então, se não está nem no Google, doutora, o que é esse ex-méticos? Obrigada. Obrigada, Márcia, obrigada, Giovana. Então, gente, uma boa tarde a todos e todas aqui. Eu não consigo enxergar todo mundo, porque tem gente que está com a câmera fechada, mas é um prazer, dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês todos e conversar um pouquinho sobre essa questão tão interessante, que é a questão da linguagem simples, né? Eu sei que vocês estão trabalhando bastante com isso, interessados no tema, e eu já vou dizendo para vocês que eu não sou nenhuma especialista na matéria, assim, eu tenho algumas ideias que eu vou compartilhar aqui com vocês, e a gente vai conversar, isso é uma conversa, e vocês podem me interromper quantas vezes quiserem, perguntar. Então, eu vou pedir, assim, eu sou uma pessoa que fico indo lá para o fim, depois eu volto para o começo, então depois vou para o meio, faço muita confusão. Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar minha tela, só para poder começar a ordenar essa nossa conversa sobre a pergunta que a Giovana fez agora, que é o ex-méticos, né? Mas sem a intenção de que isso fique uma coisa rígida, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, aqui eu preparei uma apresentaçãozinha em cima do que a Márcia tinha me pedido, a Giovana também, espero que vocês estejam enxergando bem. E aqui vocês veem esse bicho aqui no começo, que é o tal do ex-méticos, e que muitas pessoas, né, que me perguntam, fui lá no Google, não achei nada sobre essa coisa do ex-méticos, afinal de contas, o que é isso, né? E isso, gente, eu vou trazer a história, né? Então, vem de uma ideia de que eu acho que todos nós compartilhamos, que é direito, afinal de contas, é linguagem. Quando a gente fala de direito, a gente está falando de linguagem, tá?
E aí eu trago um pouquinho a questão, vocês são laboratoristas, então eu voltei um pouquinho na história do design, eu não vou ir para a teoria do design aqui para a gente não perder tempo, mas eu adoto, né, gosto muito do posicionamento do Buchanan, que é um dos filósofos mais importantes do design hoje em dia, que vê o design como a arte, uma terceira, digamos assim, campo do conhecimento, que não é nem ciência nem arte, mas é o design, afinal de contas, né? Que é aquela disciplina por meio da qual se cria o que ainda não existe. Então, é a arte do planejamento do artificial, né? Então, o design, quem, por exemplo, estuda Design Science Research, Design-Based Research, vai entendendo que isso são metodologias, são abordagens, que vocês todos são laboratoristas, eu não preciso entrar muito nisso, que se destinam a, de uma certa forma, organizar aqueles passos que a gente tem que ter para criar aquilo que ainda não existe. E a gente fala muito hoje em dia em inovação, né? Inovação está na moda, e o design, a gente sabe que eu trouxe até um artigo, uma referência aqui, foi toda uma revisão sistemática que se fez em cima do design, qual é a linguagem, né, da inovação. Então, o design é a linguagem da inovação, e isso, obviamente, é uma coisa que eu diria autoexplicativa, porque quando eu estou falando de design como aquilo que serve para planejar, para criar, o que ainda não existe, é óbvio que ele vai ser a linguagem da inovação. E eu venho aqui para o legal design, que vocês todos conhecem, estou usando um conceito da Margaret Hagan, eu acho que eu nem vou entrar nele, vocês todos devem conhecer, né? E aí, se alguém ficar depois com alguma dúvida, alguma coisa assim, me pergunte, que eu quero chegar, então, lá no Esméticos. Então, quando a gente fala, né, em legal design, já partindo da Margaret Hagan, vocês lembram que ela tem uma série de ordens, né, como se fosse uma evolução na hierarquia, ou como se quiser, a evolução do legal design. E a primeira coisa que aparece nessa ordem dela é a linguagem simples, né? Então, às vezes a gente fica lá, vamos usar visual law, nada contra usar desenho, mas antes disso a gente tem que pensar na nossa linguagem, né, gente? O que a gente está fazendo? Então, a primeira coisa que aparece é a linguagem. E aí, é dentro disso que o tal Esméticos se insere, né? E então aqui eu trouxe para vocês, não sei se vocês conseguem visualizar, peguei um exemplo de como eram os agravos de instrumento no meu gabinete. Então, vocês podem dar uma olhada nisso daqui e ver o tempo que vocês vão levar para ler, né? E o cansaço que vocês vão ter, e o aborrecimento que vocês vão ter quando chegar lá pelo terceiro parágrafo, até para começar assim, ó. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que no mandado de segurança, blá, 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 indeferir o pedido liminar de exclusão do ICMS, blá, 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 nos seguintes termos. Aí vem uma citação desse tamanho. E aí vocês começam a se perguntar, tá, mas o que interessa aqui desse negócio todo? São os honorários, são, né? E aí vem aquilo, e é um palavrório, e é um isso, e é um aquilo que não termina mais. E aí, todos vocês, se são do judiciário, conhecem a nossa realidade. Vocês podem imaginar como é a vida de quem tem que ler uns 2.000 desses por semana, no mínimo, só de despacho de agravo. Na verdade, 2.000 são os nossos votos, mas de despacho de agravo, acho que a gente deve ter por baixo 30, às vezes 50 por dia, né? Fora os votos que a gente está lendo, e isso tudo ainda por cima numa tela de computador, que vocês sabem o quanto é agradável e quanto estimula a concentração, né? Obviamente, estou sendo irônica, vocês sabem o quanto é difícil a gente conseguir se aprofundar, a gente manter concentração
quando lê em tela, isso são observações que não são minhas, são dos próprios pesquisadores dessa área. A leitura em tela ela é muito mais, digamos assim, compatível com coisas que são mais superficiais, mais rápidas e muito menos com esse tipo de leitura que exige um aprofundamento, né? Então, vocês podem imaginar como é difícil isso para nós, e num volume gigantesco como que a gente tem. Bom, então isso aqui tudo é a continuação daquilo que eu falei para vocês. Vocês podem ver uma decisão aqui, então, de 1, 2, 3, 4, 5 páginas, tá? O que foi o Esméticos, então? Quando cheguei no gabinete, eu fui corregedora, né, como as gurias falaram, e eu assumi esse gabinete. Era um gabinete que tinha, acho que, olha, quase 8.000 processos de acervo, uma distribuição super alta, e a gente tinha que organizar esse gabinete lá em 2021. E o meu primeiro semestre, eu comecei a ver isso aí tudo, né? E eu disse, gente, chegou no início do ano passado, em fevereiro, e eu disse, gente, não dá mais, eu não consigo mais. Porque, assim, eu não conseguia ler as minhas minutas, não dava para mim, imagina para os coitados dos jurisdicionados. Para mim, aquilo era penoso, eu não conseguia. Chegava num ponto que eu não conseguia entender o que estava em discussão num agravo de instrumento. E aí, claro, para os servidores, quando eles estão fazendo a minuta, às vezes pode ser muito mais fácil pegar e transcrever. Mas eu vou depois entrar nisso um pouquinho adiante com vocês e vou mostrar que, na verdade, não é mais fácil, porque quando eles estão realmente se dando ao trabalho de explicar do que se trata, em vez de simplesmente escrever, isso faz parte do processamento daquela informação e eles já estão ali fazendo uma etapa necessária para construir algum projeto de decisão. Porque a primeira coisa que se tem é que entender do que realmente se trata a decisão recorrida e aquele recurso, né? E aí, às vezes, o pessoal, até porque fica transcrevendo, que é mais fácil, não entra no ponto. E eu vou chegar lá. Então, o que aconteceu? Eu chamei o pessoal no gabinete e disse, gente, a gente tem que simplificar a linguagem aqui. Está muito difícil. E eu quero criar um projeto para a gente fazer isso. E eu quero que vocês me ajudem a escolher o nome desse projeto. Então, a gente estabeleceu uma série de regras, né, internas. Por exemplo, eu não quero mais citação da decisão agravada ou da decisão recorrida, porque eles iam lá e citavam a decisão inteira. Eu não quero mais isso. Eu quero que vocês expliquem nas palavras de vocês sobre o que é aquela decisão, o que está em questão e o que está sendo discutido ali. Vão no ponto, né? E que vocês pensem, faz de conta, né? Eu chamei eles, olha, a gente faz de conta que vocês estão contando uma história para o filho de vocês, para a mãe de vocês, tem um caso assim, pá. E aí eles toparam, né? Obviamente teve alguns que tiveram mais dificuldade. Isso é um processo, gente, isso é design, né? Design ele não é permanente, né? Ele está sempre em constante aperfeiçoamento. Então, é isso que a gente está fazendo. Isso não é uma coisa, fizemos, agora temos ali as regras estanques e prontas, não. Isso é um processo que está sempre acontecendo e que está sempre em evolução. Às vezes, alguns servidores têm mais dificuldades, às vezes tem um pouquinho houve, claro, algumas resistências, mas a gente sempre vai, eu sempre devolvo com bilhete, alguma coisa. Eu digo, olha, gente, faz mais esméticos esse daqui, daí volta, e sempre tem o que melhorar, né? A gente sempre pode melhorar nesse sentido. Mas eu tive muita parceria, especialmente da Célia, da Flávia e da Anne, que são do agravo. Elas se entusiasmaram muito, e logo em seguida elas foram fazendo modelos e foram fazendo uma revolução ali no âmbito dos agravos.
E como a gente tinha um volume muito grande de processos, nós optamos por não fazer isso com os modelos de votos que já existiam, mas começar a fazer para os novos para não dar retrabalho. Então, por exemplo, os votos, se vocês pegarem votos do meu gabinete, e esses votos forem modelos antigos, vocês muito provavelmente vão encontrar essa coisa horrorosa que eu acabei de mostrar para vocês. Mas se vocês pegarem os votos novos, por mais complexos que os processos sejam, vocês vão pegar muito, especialmente nos casos individuais, aqueles que tem que ser 1 a 1, vocês vão ver que o ex-médicos está dominando, tá? Então, aí o que eu fiz? Eu conversei com o pessoal e eu disse, gente, eu queria que vocês dessem ideias de nome para esse projeto, vamos batizar esse projeto. E aí, não vinha nome, né? O pessoal não, acho que ficou meio assim, não sugeriu, talvez não tenham pensado, ou sei lá. Aí passaram, acho que passou um tempo, e eu, então, pensei, eu disse, bom, então eu vou fazer uma eleição aqui. E aí eu pensei o seguinte, eu pensei no Hermes, né? Que é, afinal de contas, o deus da comunicação. Também tem o Hermes Trimegisto, né, da alquimia, como vocês podem, até tem uma figura dele aqui, uma outra figura do próprio Hermes. E eu pensei muito nele, né, que ele é diretamente ligado ele, além de ser o deus da comunicação, mas dele, do Hermes, deriva também, por isso que eu falo no Hermes Trimegisto, né, a palavra hermético, que quer dizer fechado, é algo que é oculto e que só os iniciados podem conhecer e entender. E daí eu disse, pessoal, o objetivo do nosso projeto é deixar de ser hermético, né? Nós não queremos mais nos comunicar apenas com os iniciados. Nós não queremos mais que a nossa comunicação seja uma coisa oculta, secreta. Nós queremos deixar de ser isso daí. Então, nós queremos ser herméticos. E daí, juntando essas duas, eu fiz uma série de combinações, herméticos, de várias formas de escrever, né, de transmitir essa ideia. E aí o pessoal do meu gabinete, então, votou. E esse foi o nome que venceu, que foi o ex-méticos. Então, quer dizer que nós somos ex-herméticos, nós não queremos mais nos comunicar só para os iniciados, né, e de forma secreta e oculta, mas nós queremos nos fazer entender. Então, esse é o significado, né, desse projeto. Então, eu não sei, gente, se vocês não devem ter achado realmente no Google, porque não vai ter. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta específica, querem que eu continue falando, querem saber mais sobre como esse projeto foi construído, ou querem que eu continue falando um pouquinho mais sobre linguagem simples. Mas eu só, antes de terminar, então aqui, ó, né, o que é o ex-méticos, afinal de contas, né? Nós, então, queremos que as nossas mensagens sejam claras e não secretas, ocultas e reservadas apenas aos iniciados. E aqui eu vou só pular um pouquinho, depois eu volto, né? Eu tenho algumas coisas que eu quero falar para vocês, gostaria de falar para vocês, obviamente, se vocês quiserem, sobre linguagem simples, mas eu quero mostrar para vocês aquela mesma decisão com o ex-méticos, como é que ficou. Não sei se vocês conseguem visualizar. Então, aquele tererê, eu estou com uma linguagem ultra simples aqui, mas talvez não esmética, né? Vamos lá. Então, aquela decisão toda rebuscada, toda cheia de citações, em que tu tinha que procurar na citação do recurso, qual era o ponto que estava sendo atacada, sumiu, ó, ali aquele relatório extenso, agora ele tem 2 parágrafos, onde se é bem claro qual é a parte da decisão que está sendo atacada. Aqui o pessoal ainda estava no começo, então eles ainda precisaram citar, né, aquele trecho, que foi uma fase de transição que a gente fez, e às vezes quando o pessoal tem um pouco mais de dificuldade,
eu digo, tá, então eu prefiro que seja nas tuas palavras, mas se tu precisares citar, cita só o ponto, né? Porque às vezes é mais difícil para um ou outro. E às vezes não é nem para a pessoa, mas às vezes para a pessoa num determinado caso, ela está tendo um pouco mais de dificuldade. Então, gente, como eu falei, tudo isso é um processo, não dá para querer que, sabe, aconteça pronto, não, a partir de hoje assim. Não, né? Isso não é assim que acontece. Então, assim, mas cada vez mais, vocês podem procurar votos do meu gabinete, vocês vão ver, especialmente nesses processos mais novos, que cada vez mais as decisões são mais limpas. O ano passado, quando a gente fez quando eu fiz a palestra ali da Imagens, a Dani Toqueto me perguntou se a gente tinha visto repercussão, e aí eu fui medir, eu não tinha medido, nós tivemos 60% de redução nos embargos de declaração desses despachos de efeito suspensivo. Eu medi isso na época, agora a gente teria que medir de novo, mas eu estou com o meu medidor, o meu servidor medidor está em férias, então assim que ele voltar, eu vou pedir para ele fazer todo um levantamento, mas desde que a gente implantou, porque nós começamos pelos agravos e depois fomos para os votos, hoje em dia os agravos são completamente esméticos, e nós tivemos, então, a gente tinha muitos embargos de declaração de efeito suspensivo de agravo, e isso caiu em 60%, e eu ouso dizer, pelo que eu tenho recebido agora, que caiu muito mais, porque eu quase não vejo. Então, são bem mais raros os casos, e antes era constante. Eu não teria, gente, assim, é importante vocês entenderem, como a gente também mexeu muito no gabinete, né? Eu não sei se isso é atribuível só aos esméticos, né? A gente teria que isolar essa variável e para dizer, não, há uma causa. Eu não posso dizer que há uma causa, mas eu posso dizer que há certamente uma correlação, tá? A gente conseguiu, acho que foi, porque nós medimos, assim, entre fevereiro e junho, de um ano e de outro, que foi bem quando a gente fez o mesmo processo, quando a gente terminou o processo, porque foi mais ou menos em junho ou julho do ano passado que a gente teve os agravos completamente, digamos assim, transformados em esméticos, né? Então, isso é um dado importante. E os votos, como eu disse, salvo aqueles modelos antigos, e a gente tem um ou outro servidor que tem um pouquinho mais de dificuldade, então, às vezes, eu vou aparando como dá, mas, em geral, também, hoje em dia, a gente está praticamente, tirando modelos antigos, então, 100% no esméticos, graças ao céu. Bom, gente, então, não sei, volto para falar um pouquinho mais de linguagem simples, ou alguém quer fazer alguma pergunta? Nós temos uma pergunta aqui, desembargadora. Tá bem. Até aproveitando, porque a gente está lançando essa semana o recém-nascido Linguagem Simples Lab, que é um coletivo, é uma comunidade de pessoas, surgiu por servidoras e servidores de vários poderes, de várias esferas, né, do Brasil. Aí é um laboratório aberto para reescrever documentos, e a gente luta por esse direito de entender, afinal de contas, né? Então, a linguagem, né, direito à linguagem, então como que a gente aproxima, então isso é um ponto para a gente conversar, né? Como a gente aproxima mais as pessoas, e também nesse turbilhão aí, né, de informações que a gente vive, redução de tempo, está todo mundo assoberbado. Então, esse custo de leitura, né, o custo cognitivo, a gente está trabalhando muito nisso, né, porque tudo tem um custo de leitura, mesmo para nós, né, que já estamos acostumados. Então, muito mais para o nosso usuário, a nossa usuária. E daí, juntando com isso, né, a Gilcélia, também da comunidade, ela é lá da Ouvidoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte. Ela está perguntando, né, como que esse projeto foi construído.
Não, o projeto foi construído, ela quer saber, Gilcélia, não sei se tu queres falar, acho que tu não queres saber da história do projeto, mas se a gente tem regras, eu acho que é um pouco mais isso, né? Pode abrir o microfone aí para falar com a gente. Quais as regras? Pois é. Você sabe que eu sou uma rebelde por natureza. Eu não curto muito regra, embora eu seja desembargadora federal. Eu não curto muito regra, como eu acho que regra é uma coisa complicada. E eu vou dizer por quê. Porque eu acho que a gente está falando aqui de linguagem simples. E daqui a pouco a gente pode colocar regras que tornam esse negócio muito complexo. Então, assim, às vezes, assim, quando a gente começa a se pautar demais por regras, a gente perde bom senso. E eu acho que bom senso é tudo. Mas, assim, o que eu quero dizer? Tem uma regra que eu acho que a gente tem que seguir, que é a seguinte. Depois eu vou falar, eu vou trazer, eu tenho um slide ali, mas que eu esqueci de botar no slide, e eu acho que é uma coisa que vocês têm que pensar. Para que público vocês estão dirigindo a comunicação de vocês? Porque, obviamente, vocês têm que ver assim, o meu público eu trabalho com tributário, aduaneiro, é um público muito mais técnico, muito mais, digamos assim, frio, no sentido não das pessoas serem frias, mas as questões, elas são mais frias, elas são mais técnicas, né? E as pessoas têm uma alta especialização. Então, os advogados que eu lido são advogados altamente sofisticados e nessas questões tributárias. Então, é uma linguagem que eu vou usar para essas pessoas, mas é outra linguagem que alguém que está lidando, por exemplo, com uma vara de família, uma vara de violência doméstica, talvez um processo trabalhista, um processo previdenciário. Eu nunca me esqueço, uma vez na aula, talvez, Márcia, tu lembres, na pós em inovação, que teve não sei se era na tua turma, que teve uma colega, porque a gente falou sobre a questão da comunicação mais acessível, de aproximar o judiciário, etc. e tal, e eu tinha uma colega que era juíza, não me lembro aonde, que era aluna, e disse, mas como é que eu vou ser assim se eu estou lidando com um traficante? Eu não sei o que ela... Como é que eu vou poder me aproximar? Mas é claro que não vai. Vocês têm que entender, lá com um traficante que não me respeita porque eu sou mulher, porque eu isso, porque aquilo... A primeira regra da comunicação, eu tenho que saber a que público eu estou me dirigindo, né? Então, assim, obviamente, se uma de nós está lá lidando com tráfico, com problemas de machismo, com crime, pode ser simples e claro, mas as posturas vão ser diferentes, a forma exato, a Márcia acabou de dizer, design é sempre sobre adequação. Então, na verdade, quando a gente faz esse tipo de projeto como Esméticos, né, ele é um projeto que está sempre em construção, como eu disse, justamente porque ele é um projeto de design. E o que é o design, né? Você sabe, o design ele é constante, eu vou avaliar se ele está funcionando. Eu tenho que estar sempre monitorando e aperfeiçoando. Esses são os processos de design, né? O design, ele não fica, não, agora eu fiz, tenho essas regras, aí eu já saí. E eu acho que um dos grandes problemas que nós temos claro que não quer dizer que a gente não vá ter mínimos, né, de regras, e eu vou voltar ali, fazer algumas reflexões. Já vou responder a Valéria. Mas eu acho que o que a gente tem que ter, a gente não pode, eu sempre brinco, a gente tem que ter o cuidado para não burocratizar o design, porque senão, sorry, né? A gente vai acabar tendo outros problemas. Alguém me perguntou sobre capacitação. O meu pessoal faz capacitação muito em português, mas, na verdade, assim, o Esméticos fui eu que tenho guiado, tá? E eu vou dizer por quê, justamente, eu vou chegar lá, e só antes de responder as outras perguntas,
e vou dizer por que eu optei por esta forma, o que não quer dizer que seja certo ou a melhor forma, talvez vocês... Mas eu acho, gente, que linguagem é uma coisa que é universal. Então, assim, eu adoto essa forma de pensar e eu prefiro refletir sobre as coisas, em vez de trazer fórmulas prontas. Eu vi, Elciana, que tu está de mão levantada e eu vou depois te dar a palavra, mas eu vou primeiro fazer um comentário aqui. Então, assim, o que eu acho? Eu chamo de linguagem simples, sem regras complexas. E eu quero que vocês entendam que isso são reflexões minhas. Então, por exemplo, eu tenho conhecimento de que os Estados Unidos, o governo americano, tem cartilha de linguagem simples, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem cartilha de linguagem simples, que aqui o governo do estado do Rio Grande do Sul, que N lugares tem cartilha de linguagem simples. Mas, por exemplo, quando eu estava pesquisando para trazer para vocês algumas questões, já teve questões ali que, para mim, estão inadequadas. Então, eu peguei, por exemplo, o vídeo da URGS, não sei se vocês já viram um desenho animado sobre linguagem simples. E aí, lá pelas tantas, a pessoa diz, linguagem simples é aquela que você explica sem exigir interpretação. Mas, gente, isso é um desconhecimento básico sobre linguagem, porque a linguagem sempre é mediada, né? Eu não tenho como controlar, eu vou fazer o possível para ser claro. Agora, o meu, digamos assim, receptor, ele vai sempre interpretar. Eu sou tem gente que entende que existe, por exemplo, na filosofia do direito, né? E nós entramos lá em filosofia da linguagem, tem gente que entende que existem espaços na linguagem em que não há possibilidade de interpretação. Sorry, eu não acredito nisso. Eu acho que todos os espaços de linguagem, inclusive da linguagem oral, e nesse ponto eu sigo o Stanley Fish, quem quiser, quem tiver interesse, depois eu passo o nome deles para vocês, sempre é mediada, ela sempre requer algum grau de interpretação. Então, por isso, quando eu ouço a linguagem simples é a que não requer interpretação, não, sorry, esse vídeo para mim já não retrata. Aí, outra coisa que eu vi, é o que, linguagem simples, não faça uma frase com mais de 20 palavras. Mas, sorry, daqui a pouco, assim, a frase pode ter 10 palavras e ser horrível. E a frase pode ter 20 palavras e ser ótima. Então, depende. Então, quais são os parâmetros, digamos, que eu sigo, né? E que eu quero dividir com vocês. E eu vou ser bem sincera, são produtos, eu não sou linguista, eu sou alguém que adora a linguagem, né? Que estuda porque gosta, que criou esse projeto a partir de uma necessidade que eu vi no meu gabinete. Mas eu não sou uma doutora, a gente até está pensando em construir uma cartilha no âmbito da Infam para o tribunal, mas eu confesso que a gente está pensando enquanto projeto, mas eu tenho dificuldade, assim, e eu estou realmente pensando se é o caso de botar regras estáticas, né? Mas, assim, essas são as reflexões que eu fiz, então, afinal de contas, e que eu passei para o meu pessoal. Então, a primeira delas, né, pense que você está contando uma história a alguém próximo. Estou contando para o meu filho aqui esse caso. O que aconteceu para o meu filho, para minha mãe, para minha irmã? Isso foi uma coisa que eu falei para o pessoal. Digo, vocês estão contando uma história. Todos nós sabemos contar histórias, né? A outra coisa que eu acho, vá direto ao ponto. Não fica, às vezes, assim, a gente fica pairando. E, normalmente, quando a gente fica pairando, é porque a gente não compreendeu bem a situação. E aí a solução não vai ser boa. Quando a gente fica... E isso foi uma coisa que às vezes, o pessoal vai e faz aquela transcrição da decisão, e, em vez de pegar e ir lá ler a decisão e traduzir essa decisão nas suas palavras.
Quando eles fazem esse processo de ler a decisão e traduzir nas suas palavras, eles estão fazendo um processo de realmente depuração, compreensão e entendimento daquela decisão e do que está sendo discutido. E isso é o que vai permitir a eles dar uma decisão que é direto no ponto. O meu pai, eu até coloquei uma citação que é dele aqui, o meu pai sempre dizia que o direito é a arte de colocar os pingos nos is. Tu tem que ir lá saber colocar o pingo no i. Ele dizia para mim, quando eu estava na faculdade, a lei vai mudar. Tu não tem que saber de lei. Ele sempre me disse isso, nunca vai saber. Lei, esquece lei. A lei vai mudar 1000 vezes na tua vida. Mas o que tu tem que aprender aqui é colocar o pingo no i. E isso é que é o mais difícil no direito. É ir lá e dizer, mas essa situação é BAFT. Ela é diferente daquela que parece muito parecida, mas porque o pingo vai fazer toda a diferença, né? Então, o que eu digo? Tentar desenvolver o interesse em argumentação, que hoje em dia a gente esqueceu, né, esquece, e exercitar a capacidade, gente, de fazer distinções mais sutis. Eu vejo que isso é uma coisa que a gente tem dificuldade, eu acho, pela nossa formação. Nós temos dificuldade, em geral, de fazer essas distinções mais sutis. A gente tende a, não, esse assunto é sobre isso, vou lá pegar aquela jurisprudência, e também pelo volume, obviamente, né? O volume é gigantesco. Então, a gente vai lá e pega e tal, mas às vezes o que está em discussão é um pouquinho diferente e a gente tem que exercitar essa capacidade de fazer as distinções que sejam mais sutis. Outra coisa, leia bons livros de literatura, eu acho, e preste atenção à linguagem. Então é isso, frase longa é ruim, porque a gente não sabe escrever, mas vai dizer isso para o Saramago? As longas dele são tão ruins assim. Eu tinha uma professora de alemão que me dizia sempre assim, que eu ia fazendo umas frases, tu não é o Thomas Mann, não esqueça, porque ele é um Saramago da vida, né? Ele escreve, mas tudo que ele escreve é compreensível, é simples, é rico, porque ele escreve bem, né? Às vezes a gente começa a emendar, porque e aquilo, uma coisa, um pedaço da frase já não combina com o pedaço anterior, e às vezes a gente mesmo, se a gente for ler de novo, a gente vai ver, opa, o que eu fiz aqui? Vamos... Mas é porque a gente não escreve bem. Então, a gente tem que ler livro de literatura e prestar atenção à linguagem. E é aí que a gente aprende a escrever, cultivar um bom português. Então, a capacitação dos meus servidores é em português, eles fazem, o TRF oferece muitos cursos, eles costumam fazer. Fazem sempre, eu nem preciso pedir, eles mesmos vão atrás. Isso aí, o meu pessoal é bem interessado, é muito dedicado nesse ponto. Mas às vezes a coisa sai toda atravessada, muitas vezes eu corrijo, outras vezes eu não corrijo porque eu não tenho tempo. Eu sinto muito, a gente também só não consegue, às vezes, avançar, né? Às vezes não dá, e às vezes eu peço para corrigir, às vezes a coisa não dá tempo, às vezes a gente tem que aceitar o resultado que deu, porque a gente está sempre fazendo um trade-off, né, entre volume, rapidez e qualidade. Então, é por isso que eu digo, Esméticos é um processo, ele não está pronto. A outra coisa que eu acho que a gente tem que cuidar, quando a gente lê escritos técnicos, livro, jurisprudência, artigo, tem que observar o juridiquês e tentar fazer a frase como se fosse um escritor que você admira. Porque a grande maioria da leitura a que a gente está exposto por petição, por até jurisprudência, artigo que a gente não tem tempo de revisar, ela não é de boa qualidade. E isso contamina a nossa escrita. Então, para a gente escrever bem, tem que realmente ler bons livros de literatura e tentar fazer esses exercícios, refazer o juridiquês de uma forma como se tu fosse um escritor que tu admira, né?
Eu odeio, detesto o abuso da voz passiva que nós temos no direito em geral e no Poder Judiciário. Mas é interessante, há uma explicação para isso. Já foi feito, eu lembro que na época, quando eu estava fazendo doutorado em Genebra, eu escrevi toda a minha tese de doutorado em inglês, e eu acho que muito do que eu tenho hoje em dia, né, dessa questão da linguagem simples, vem do fato de eu gostar de inglês. Eu leio muito em inglês, e leio e trabalho, eu gosto muito, eu fiz LLM na London School of Economics, né, e já participei de competições internacionais, assim, na época, e fiz a minha tese de doutorado também, foi toda escrita em inglês. E eu gosto muito do inglês, porque o inglês não te perdoa, tá? Ele te exige, tu não tem uma palavra, porque o que a gente faz aqui no português? A gente faz um palavrório para encher linguiça, né? E o palavrório, aí vai 3 palavras por uma que podia ser substituída por uma, e aí tu vai olhando umas frases gigantescas que podem ser cortadas em 2 ou 3, e aquela coisa arada, assim, que na verdade não diz nada. E o inglês, ele não te perdoa. Se tu faz isso, tu vai te dar mal, e isso foi uma escola, né, que eu aprendi. Além da LSI, a LSI era muito exigente com relação a isso, eu tive que estudar muito para poder passar no TOEFL, porque o nível de pontuação que eles exigiam era mais alto ainda do que Harvard, para vocês terem uma ideia, era muito alto. E depois lá a gente teve suporte, a gente fez inglês durante todo o tempo, né? E assim, e depois ali no doutorado, minha orientadora era canadense, e ela era das que não perdoava. Então, eu lembro que na época, logo que eu comecei a escrever a tese de doutorado, porque foi um hiato muito grande de tempo entre a LSI e a universidade, ali, o meu doutorado, foram 10 anos, ou mais de 10 anos, e eu já tinha meio perdido um pouco essa prática, né? E comecei a escrever, comecei a usar muito a voz passiva. E aí eu levei uma bordoada. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que existem estudos, e que não foram feitos nem aqui, internacionais, que mostram que os juízes têm uma tendência a usar a voz passiva para mostrar neutralidade. Isso é uma tendência nossa, e a gente vai absorvendo, mas a gente não deve fazer. Que a voz passiva, claro, às vezes não tem o que fazer, mas, em geral, aquele monte de voz passiva vai tornando o texto muito pesado e muito cansativo. Quando chega lá na metade da frase, o teu leitor já se perdeu. A outra coisa que eu acho, exercite o pensamento crítico e perca tempo. Eu gosto de fazer isso, eu me divirto fazendo isso. Analisando o que realmente está dito nos documentos em outras leituras técnicas. O direito é uma prática social e ele existe para regular as ações da vida real, gente. Ele não é um fim em si mesmo. E uma coisa que eu digo, mantenha a conexão com a realidade. Porque o que a gente vê, às vezes, nos textos jurídicos, né, porque o princípio do princípio do princípio do princípio, e aquilo vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, a níveis, assim, completamente fora do razoável, mas como se o princípio existisse pelo princípio sem qualquer conexão com a realidade. A gente vê muito isso talvez não seja o caso das áreas em que vocês atuam, mas isso, desse tesismo vazio, como eu chamo, no tributário existe muito. E muitas vezes não faz senso, não faz sentido nem do ponto de vista matemático, nem do ponto de vista do negócio. E a gente pergunta, e eles vão lá, às vezes estão até sustentando e defendendo, e a gente faz as perguntas e fica assim, tipo... Hello, pessoal, não estudou matemática da 3ª série, sabe? Do 1º grau, porque são coisas que fica aquele tesismo, assim, e que eles vão construindo em termos de palavras, mas que não sobrevivem a um cheque de realidade. Então, é muito importante isso, vocês começarem a olhar os textos e pensar, mas o que está escrito aqui mesmo? Faça uma análise daquele discurso.
sendo dito aqui? E muitas vezes vocês veem que os parágrafos eles vão indo, mas eles são vazios, eles não dizem nada. E a outra coisa que eu acho sempre importante, revisar o texto e ver se a gente tem oportunidade de melhora. Porque, na verdade, assim, ó, uma vez... Claro, isso no nosso tempo, na nossa correria, no nosso volume, às vezes é muito difícil, né? Mas, se tu larga um texto por um pouquinho, daqui a pouco, quando tu volta para ele, tu vai ver que tu sempre podia ter dado uma melhorada. Infelizmente, a gente não tem o tempo de fazer isso, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, a experiência lá do gabinete, no começo é difícil, mas o pessoal vai se habituando e começa a escrever melhor. O pessoal, não é o pessoal, é eu, é todo mundo. A gente vai fazendo um exercício de realmente dizer coisas que tenham que ser ditas, assim, ó, de não desperdiçar coisas que são parágrafos vazios, coisas vazias de sentido. Não, cada palavra conta, né? Isso foi o que eu aprendi, o que eu trouxe do inglês. Eu estava me lembrando, eu estudo roteiro, gente, tá? Roteiro de cinema. E tem uma regra, né? Agora, refletindo assim, tem uma regra na formulação da cena, né? Tu não tem que ter no filme uma cena que não vai fazer uma diferença. Ela tem que fazer uma diferença na história. Se ela estiver ali e ela não fizer uma diferença, não mostrar nada, ela é uma cena que não precisa estar ali. Cada cena vai ter que ter uma transformação, ela vai ter que ter uma razão e uma transformação, ela vai ter que mudar alguma coisa. Senão ela não precisa estar ali. E eu acho que esse mesmo raciocínio a gente pode usar para os parágrafos do nosso texto, para as palavras do nosso texto. Se às vezes a gente fica ali rodando, e muitas vezes a gente fica rodopiando em cima, sabe, com o helicóptero que fica, o avião que fica pairando e ele não pousa, porque ele não consegue ir lá no ponto, é porque ele não está sabendo do que se trata. Então, lê, começa tudo de novo, compreende, e aí tu vai conseguir colocar, né? Agora, gente, que fique muito claro, eu tenho consciência, e por isso que eu digo, né, lá no gabinete, isso é um processo. Eu não estou assim, todo mundo está perfeito. Não, porque a gente tem que ter sempre em mente que nós temos que fazer um trade-off com o volume de trabalho que nos é exigido, tá? Então, isso, digamos assim, são as minhas reflexões sobre o tema, é o que eu busco passar para o pessoal, mas nem sempre se consegue. Isso é importante, e eu aceito o processo de cada um, que também eu acho que é super importante, e inclusive o meu, porque se eu tiver que sair fazendo um voto agora correndo, eu não vou fazer lá como eu gostaria de fazer, né? Eu procuro. Doutora, eu não desculpa. paro de falar, né? Não, tá ótimo. Eu falei para a Márcia agora que eu ficaria aqui a tarde inteira. Mas pegando o gancho com a questão do roteiro de cinema, e aí a gente vê como uma pessoa versátil, né? Ela me solta no meio de uma palestra, numa conversa de tarde, estudando roteiro. Tipo, adoro. Mas, pegando esse gancho com roteiro, a questão do storytelling e a questão da transmídia, que é também algo que a senhora estuda. O que isso pode ajudar a gente? A senhora já deu uma palhinha aí, né, da questão do roteiro, da gente escrever melhor, do storytelling, da gente contar melhor história. Eu sempre falo que todo advogado devia aprender a contar a história como estivesse contando para o filho, para a gente, para nós juízes, que facilitaria muito a nossa vida. Eu acho que storytelling tinha que ter, assim, tipo, na faculdade de Direito. Porque tem esse déficit, a gente não aprende o português, ou contar a história, né, na faculdade. E a questão da transmídia, se a senhora puder falar um pouquinho sobre isso, o que isso pode ajudar a gente na resolução dos nossos conflitos?
A transmídia, na verdade, gente, é uma coisa bem nova, tá? E eu, assim, eu faço... Agora eu vou contar, além do roteiro, vou começando a contar as coisas. Então, tu falaste que a gente tem um canal, né? O Elas em Nós, eu e a minha irmã, nós criamos esse canal em 2020, no meio da pandemia, e a gente... Então, criou um canal, uma comunidade, em que a gente fala sobre mulheres históricas, tá? E o que a gente aprende com essas mulheres para a nossa vida contemporânea. Então, a gente está na 6ª temporada, como tu disseste, a última temporada, né, que é a da Maria Leopoldina. Nós temos 5 temporadas anteriores, e aí esse canal é uma experiência de transmídia, e em cima dele a gente está fazendo, então... Nós vamos dar uma disciplina agora na PUC, nós fazemos pós-doutorado em educação sobre transmídia para aprendizagem. É importante entender que ele é um projeto educativo. E qual é a minha ideia? Na verdade, assim, a transmídia, o que é a transmídia, né? Então, basicamente, transmídia é quando a gente... foi um conceito, então, cunhado pelo Henry Jenkins, lá em 2009, ele criou ele publicou um livro, né, chamado Cultura da Convergência. E ele começou a verificar que existiam... vocês podem pensar nessas franquias comerciais, como Guerra nas Estrelas, como Marvel, né, os Vingadores, que essas franquias, elas tinham uma continuidade narrativa. Então, elas pegam uma ideia de construção de mundos, que é o world building, que é uma ideia da literatura, né? E em cima dessa ideia, eles vão tirando várias histórias. Então, vocês podem ver lá, e o que aconteceu, por exemplo, nos Vingadores. A gente tem os Vingadores, aí tu tem o Homem de Ferro, daí tu tem as histórias em quadrinhos, Star Wars, tu tem quadrinhos, tu tem série, tu tem... Então, existe uma continuidade narrativa num mundo que se cria, e dentro desse mundo, tu vai sempre retirando novas histórias, e cada uma dessas histórias vai ser veiculada na mídia que atender melhor, que por isso se chama transmídia. E essa é a grande diferença entre transmídia e cross-mídia, porque o cross-mídia tu pega a mesma história e veicula em diferentes mídias, né? Aqui não, aqui é trans. Então, tu vai contar a trilogia lá do Guerra nas Estrelas, tu vai contar em filme, mas, por exemplo, o Clone Wars, que aconteceu entre o filme 2 e o filme 3, tu vai contar em animação aqui como série. Aí depois tu conta a série do Mandalorian, a série do Boba Fett, aí tu tem as histórias em quadrinhos, e assim vai, tá? Então, isso é transmídia, e aquilo não para nunca. Agora nós estamos vendo... Vingadores, Marvel, Matrix, tem uma série, mas isso vem dentro de um sistema, tá, que se chama de sistema de cultura participativa. Então, além da questão da continuidade narrativa, existe a utilização dessas mídias para engajar as pessoas. Tudo foi criado, então, do ponto de vista comercial, que é o que eles chamam de fandoms, né? É conseguir o engajamento dos fãs. Os fãs começam... Existe um conceito que está atrelado a isso, que é o conceito de prosumo, tá? Então, as pessoas, em vez de ser consumidores das mídias, elas começam a ser também criadores das mídias. Por exemplo, no caso da Guerra nas Estrelas, eles, inclusive, criaram um filme lá, feito pelos fãs, e assim, eles começam a produzir. Bom, agora, o que isso tem a ver conosco, né? Tipo, enlouqueceu, quer fazer filme aqui? Não, não é isso. O que aconteceu? Aqui, né, o que a gente estuda aí no grupo de pesquisa da Infam, na educação, etc., são as possibilidades de utilização da transmídia para fins educativos e para fins sociais. Então, existe uma autora, a Donna Hancock, australiana, que fez um estudo sobre vários projetos de transmídia, tá? Que são utilizados para provocar transformação social. Existem trabalhos, por exemplo, da Renira Gambarato, do Carlos Scolari e outros autores,
que fazem uma série de estudos sobre as potencialidades da transmídia para a aprendizagem. Então, a gente conectou tudo isso para ver as potencialidades, então, da transmídia para o direito, né? Então, o que nós fizemos por exemplo, quando eu estava na corregedoria, quem é da 4ª região deve lembrar do 360, do projeto que vocês receberam opinião, ou isso foi um projeto de transmídia. Nós trabalhamos com o Bigatti, tá? Claro que é óbvio, gente, quando o projeto, o Elas em Nós é um projeto de transmídia, se vocês querem conhecer um pouquinho mais, por exemplo, ali no Instagram a gente vai contando a história, vai veiculando, vai fazendo. Depois, os episódios estão lá no YouTube, quando a gente trata dos temas, né? Quando a gente vai falando, a gente não está lá no YouTube, a fulana nasceu... Não, a gente vai puxando coisas dessa história para refletir sobre as nossas questões contemporâneas e trabalhar e ver o que a gente aprende, né? E uma coisa que é interessante na transmídia que eu não falei, que é uma característica, a transmídia tem pontos de entrada que são independentes, tá? Então, você consegue, por exemplo, se um de vocês quiser, gostei lá do Guerra nas Estrelas, e quiser assistir só o filme tem começo, meio e fim, vai curtir o filme e deu. Tu não precisa participar, tu não quer o Mandalorian? Precisa. Tu não precisa ir lá ler os quadrinhos, tu não precisa, tu pode entrar e sair daquele mundo sempre que tu quiseres, e como tu quiseres. Então, dá uma autonomia para o prosumidor. No nosso caso, por exemplo, ali do Elas, o que a gente fez? A gente tem um mundo, que é o Elas em Nós, né? Que é uma comunidade de aprendizagem em cima de mulheres históricas, e cada um entra nesse mundo como quer. Então, por exemplo, quem quiser só acompanhar lá no Instagram, quem quiser saber só sobre a história da Frida Kahlo, ou tiver interesse só na Chica da Silva, ou quiser saber, sei lá, vai entrar. Agora, quem quiser, não, eu quero agora ir lá assistir a temporada da Joana d'Arc, e eu quero saber o que vocês falaram sobre os julgamentos. Então, a pessoa vê aquilo, o resto não me interessa, não estou interessada em saber se a Cleópatra era uma boa líder ou não era, isso não me interessa. Mas olha que interessante, eu tenho aqui uma reflexão sobre sensualidade e liderança. Será que as mulheres podem ser sensuais e líderes ao mesmo tempo? Como é que é isso? Em cima da história da Cleópatra? Esse tema me interessa, então eu vou falar só sobre isso. Ah, Leopoldina? Não quero nem saber. E vocês entendem? Isso é importante na transmídia. Então, o que nós fizemos? Voltando, então, para a corregedoria, na corregedoria nós fizemos isso, né? Nós usamos o 360, nós usamos várias mídias, e isso foi construído com o Bigatti e a Karen do tribunal. Obviamente, eu não saberia construir isso sozinha, a gente teve toda uma assessoria, né, da comunicação social, mas se vocês forem ver, o que aconteceu? A gente estava com um monte de projetos na corregedoria, e aí a gente parou e disse o seguinte, não, pelo amor de Deus, a gente tem que organizar isto aqui, porque senão parece mais uma ideia da corregedoria, mais uma ideia. Isso era tudo desintegrado, e aí o 360 foi criado como um projeto de transmídia justamente para integrar tudo. E naqueles 2 anos, todo o sistema de comunicação da corregedoria era vinculado àquele mundo, àquela ideia da araucária, da corregedoria 360, né? Vocês receberam até mídia física, né? Pinhão, mas depois, claro, com a pandemia tudo ficou um pouco mais complicado, mas a gente colocou até o Unidos, colocamos várias formas de comunicação ali, e tudo dentro daquele mundo, e onde iam saindo, né, as inspeções, onde iam sempre de forma integrada, para que as coisas não ficassem mais soltas, e a gente queria sempre reforçar a ideia daquela corregedoria que era de orientação, de proximidade, a gente queria, e nós conseguimos engajamento, que era tudo que a gente queria que vocês viessem, né, vocês, quem está aí da 4ª região,
viessem para nós e pudessem contar conosco. E óbvio, eu acho que funcionou, né, gente? Porque com a pandemia, vamos combinar, aquilo foi... E acho que assim, a gente conseguiu manter essa comunicação, manter esse engajamento, e era tudo o que a gente queria, né? Então, eu acho que foi um projeto, claro, inicial e bem-sucedido. No âmbito da Infam, a gente tem essa pesquisa, então, para os adolescentes que estão em conflito com a lei. Esse projeto, a gente já fez uma revisão sistemática, não existe nada sobre isso no mundo inteiro, e a gente queria muito aplicar, mas nós estamos, assim, gente, sofrendo, não conseguimos ainda levar adiante, porque o troço fica parado na comissão de ética, sabe? Tá muito difícil a movimentação, a gente está tentando, então, conseguir por outras vias os subsídios que a gente precisa para conseguir... nós temos agora, né, Kika, acho que não sei se tu viu quando a Márcia apresentou no grupo o projeto de curso para eles. Então, a gente está tentando chegar nesses adolescentes de outra forma. E é uma coisa que a gente está pensando também, é de fazer, talvez, o projeto em comunidades e talvez fora da questão da internação, porque vai acabar repercutindo neles, né, de forma paralela. A gente está pensando, talvez, escolas, alguma coisa assim, porque realmente, com os de internação, os centros eles estão bem complicados, e eu não sei se eles conseguem entender realmente, né, por mais que se explique, e tem limitação, tudo é difícil, assim. Então, eu não sei, a gente está fazendo uma série de adaptações, mas está lento o progresso desse projeto. Mas, nesse meio tempo, a gente está, então, a gente vai dar uma disciplina no pós-doc da PUC, agora em educação, sobre transmídia para aprendizagem. Que mais? A gente também vai participar de uma disciplina também na PUC, junto com o pessoal de Colômbia, com o pessoal da Univale, que é a disciplina de Design Based Research. Então, a gente também vai falar de transmídia. É uma coisa bem nova, mas eu acho, então, Giovana, para wrap up, né, a tua pergunta, eu acho que ele tem potencialidades em todas as áreas que envolvem aprendizagem, né? E quando eu falo em aprendizagem, não é aprendizagem de conteúdo, é aprendizagem tudo é aprendizagem na vida, né? São evolução do ser humano. Então, assim, eu acho que é possível utilizar de forma, por exemplo, a gente pode pensar daqui a pouco nas questões de violência contra a mulher, violência doméstica, tem eu já pensei também em educação tributária, porque tudo isso acaba reduzindo o conflito. E tu pode usar, então, a transmídia de forma educativa, né, para comunicar, e aí usando as mídias e a continuidade narrativa, e buscando o engajamento do teu jurisdicionado, né, em potencial, para que ele, o que na verdade acaba provocando é transformação social, transformação cultural, e a tendência, ou melhor, o objetivo, e a gente teria, como todo design, né, que monitorar para ver se dá certo. Para isso a gente tem que botar em prática. Mas o que se espera com isso é diminuir litigiosidade, né, por meio de transformação. Porque muitas coisas, assim, quando o pessoal ali trouxe para a gente o projeto, trouxe para mim, na minha disciplina... Luciane. Oi. Eu estou assim, encantada, Pode, claro. Porque eu tenho falado lá no grupo que eu acabei de fazer 59 anos e eu ganhei um presente que eu mirei numa coisa e nem imaginava a expansão maravilhosa dessa questão da linguagem simples, do design. Eu sou formada em letras, na minha primeira graduação, e depois que eu fiz direito. E você tocou num ponto aí que, quando eu trabalhava, eu trabalhei na periferia, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, e a periferia que eu comecei a trabalhar era uma periferia, na época, era barra pesada mesmo.
E a coisa que eu mais gostava de fazer era trabalhar com, naquela época, chamava produção de texto. E eu sempre fui meio artista, meio artista. Então, eu trabalhava muito, muita coisa. Eu lia muito, isso que você está falando aí, ler outras coisas. Esses dias eu atendi esse dia, segunda-feira, eu estou num grupo de UX Design, de um curso que eu estou fazendo, uma menina, que pode ser minha filha, veio falar comigo, se podia conversar comigo, porque ela estava desistindo do direito, mas que as coisas que eu estava falando ali estava fazendo com que esse fogo acendesse de novo. E aí, aí eu falei, meu Deus, eu estou com uma missão na vida e eu nem sabia. E uma das coisas que eu trabalhava muito com esses meninos eu lembrei de duas técnicas que eu fazia de produção de texto, que era muito maravilhosa, e parece boba, mas como que aquilo? Acalmava em primeiro lugar e deixava vir o que tinha que vir. Então, eu botava aquela papelada, quase 40 anos atrás, né? Então, botava aquele monte de papel na parede e deixava uma parte em cima, que ali eu ia escrever o que eles queriam dizer. E eles iam desenhando tudo o que quisesse. Isso era uma. E saía muita coisa, e dali eles iam produzir o que quisesse. E a outra era, um lado do quadro botavam uma palavra e do outro outra palavra. E, claro, as coisas eram, né, tipo sapato e beca, né? Ou sapato e sei lá, arroz, né? Uma coisa bem esdrúxula. O que eu estou querendo dizer, e ela me fez uma pergunta que eu sempre falei nos anos todos, eu fiz carreira em banco corporativo, então imagina, eu estudo direito digital há 20 anos, então tudo isso que a gente está hoje vivendo aqui é uma coisa que eu vim lá de trás com inovação, sem saber o que eu estava fazendo. Porque 20 anos atrás ninguém sabia direito o que era direito digital hoje, né? Imagina, não tinha. Então, acho que o grande ponto que eu tenho trazido até lá no grupo, e eu esses dias ainda falei para a Josi, eu falei, olha, eu tenho uma preocupação muito grande com isso que nós estamos falando. E você está trazendo um ponto que eu acho que é extremamente mais importante que qualquer outra coisa aqui. Parar e pensar o que nós estamos fazendo. Se nós estamos fazendo linguagem simples, se é UX, isso não interessa, por mais que isso doa a muita gente aqui agora, tá? O nosso jogo aqui é o futuro dessa sociedade. Se lá atrás eu não tinha mesmo, o que ia dar há 20 anos depois, direito digital? Hoje eu tenho essa experiência lá de trás, que trouxe muita coisa boa, mas que também tem um monte de interrogação aí. E eu fui responsável por muita coisa que eu ajudei a fazer. Então, vamos observar e parar e falar assim, nossa, linguagem simples é maravilhosa. É. O UX é maravilhoso. Tá, mas o que é bom mesmo? O que é bom mesmo? Lá na vara da infância vai ser uma coisa. Não pode. Então, por isso que quando você falou que não tem regra, gente, você falou do meu coração. Criatividade não tem regra, mas tem bom senso, né? Tem amor ao próximo, tem outras coisas fora do direito, que para o advogado, né, o que eu falo? Para de ficar maquinando petição quando você está atendendo um cliente, porque às vezes você nem vai fazer petição. Para que você vai fazer petição? E uma crítica que eu tenho, eu falei isso para a Josi, eu não sei se ela gostou, mas eu falei isso. Falei, olha, eu tenho um sentimento horrível que está acontecendo com o UX legal design, não com o UX. E talvez isso esteja me causando essa dúvida, porque eu estou estudando o UX design, que é muito maior do que o legal. Por que eu tenho que fazer documento? Será que lá na sua vara tudo tem que fazer documento mesmo? Será que não é um procedimento que teria que mudar? Só e mais nada. E aí sim, nós vamos buscar o quê? Qual é o problema que a gente está resolvendo? E isso a gente tem que se desbancar enquanto esse ser humano que nós nos moldamos esse tempo todo, dentro das nossas faculdades, dentro das nossas crenças, dentro das nossas convicções. E eu estou muito feliz, assim, que eu saí do banco e pensei que eu ia fazer alguma coisa, mas aí meus pais precisaram de mim, e agora eu estou conseguindo pensar que eu vou poder voltar. E eu estou encontrando vocês, então vocês são os presentes para mim.
porque eu também posso colocar essas coisas que eu estou colocando aqui, que elas sim, elas são de muitas experiências, mas que vocês também podem contribuir com isso que eu estou querendo trazer também, né? Eu tenho para dar, mas eu estou aberta aqui para... Não, você está viajando na maionese, não é isso. Mas eu acho que essa adaptação, ela foca muito, primeiro de dentro para fora, porque se a gente não aguentar isso, não adianta. Pode parar com tudo quanto é projeto, porque a gente vai falhar enquanto pessoa, né? Então, essas coisas, você está falando assim de todas essas questões, né? A gente não, eu acho que a gente tem que ter bom senso sempre, 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 sempre. Mas a gente fechar isso numa regra, realmente eu acho que é muito complicado, é muito desafiador. E quando a gente aplica, a gente tem que ter coragem, inclusive, de fazer coisa que nunca ninguém fez, né? Nunca ninguém fez. E aí sim é comunidade. Aí é que eu gosto, porque da gente poder ter essa liberdade de falar, gente, olha, eu estou com essa situação aqui, né? Porque uma pessoa, não é fácil uma pessoa com 40 anos de mercado chegar aqui e falar assim, gente, eu não sei. Porque era para eu saber, em tese, né? Era para eu saber, mas não sei. E isso é libertador também, ao mesmo tempo, né? E aí, essa menina, eu falando muito aqui, né? E essa menina disse para mim assim, mas sabe o que é? Eu não me dei conta de ficar lá, fiquei 2 anos num escritório, e uma das coisas, eu falei, mas o que você viu de direito? Ah, sabe o que é? Que muitas vezes a gente nem tem que falar de direito, né? Nossa, você viu isso? É isso mesmo. Muitas vezes não é o direito que você está falando ali. O direito, a lei, né, doutora? A lei, aquele trenzinho chapado, né? Porque tem um monte de lei já mandando a gente fazer claro, simples, e elas mesmas não mudaram, né? Então, aquelas coisas feias lá. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso que a gente está aqui construindo, né? E toda oportunidade que eu estou tendo aqui, eu estou querendo dizer isso. A gente está maravilhoso, mas a gente é muito responsável, porque o jogo que nós estamos jogando não é a linguagem simples, não é o X, não é. É a nossa sociedade que a gente está aí. Então, nós somos responsáveis, nós somos agentes disso que a gente está fazendo. E eu, olha, mais uma vez, agradeço, adorei a sua não regra, adorei, amei. Obrigada, Luciana, pela tua contribuição. A gente já estourou um pouco o horário, aí então vou devolver a palavra aqui para a nossa convidada, para a gente se encaminhando para o final aí, doutora. Eu vou saltar sobre tudo que eu ia falar e vou pegar o gancho da provocação da Euciana. Euciana ou Eusiana? Então, eu já até dei uma aula lá. É Euciana, né? Porque só é Z se tiver duas vogais, E-A-L e Euciana mesmo. Eu tenho que melhorar meu português, então, ó, essas regras, porque eu não conheço regra, como eu avisei, viu? Bom... Não precisa. Gente, então, eu acho que pegando o gancho, né, era uma provocação que eu ia trazer ao final para vocês, que é a questão da defuturização. E eu acho que ela trouxe, a Euciana, então, uma coisa bem interessante da questão da nossa responsabilidade. Vocês todos que trabalham com inovação, e obviamente eu não vou ter tempo de falar sobre isso aqui, mas eu ia trazer essa questão como provocação no futuro, que dá uma outra... no final, porque dá uma outra palestra. A gente está sempre pensando em design e está sempre pensando em inovação. E cada vez que a gente inova, a gente constrói um futuro e a gente desconstrói outras possibilidades de futuro. E isso é uma coisa que às vezes a gente não se liga. A gente não, vamos lá, vamos criar, vamos fazer uma inovação, vamos isso, vamos aquilo, blá, blá, blá. Só que a gente tem que pensar, e ela tem toda a razão, onde a gente está indo, para onde, quais são os efeitos, e aí eu vou falar em efeitos sistêmicos, mas não efeitos sistêmicos agora, efeitos sistêmicos para além. Quais são os futuros que a gente está desconstruindo? E isso é muito interessante, porque a gente tem, isso aqui que eu estou falando não é da minha cabeça, isso é uma ideia que vem do Thomas Fry e de outros pesquisadores.
E a gente tem uma tendência no nosso judiciário, nós viemos de uma cultura produtivista, né? Então, eficiência, fome, e às vezes a gente tem uma tendência a criar inovações que vão atender melhor o nosso jurisdicionado dentro dessa cultura produtivista, mas que vão apenas reforçar essa cultura produtivista. Então, eu acho que quando a gente fica naquela febre inovatória, né? Eu sempre brinco com a euforia inovatória do judiciário, que eu não tenho nada contra, eu acho bem legal, né? Não é isso, eu quero que vocês me entendam muito bem. Mas a gente, enquanto inovador, tem a responsabilidade de pensar nas consequências e dentro do que e ao que. Claro que a gente não vai conseguir antever tudo, porque a gente sabe que é da natureza da inovação, que ela vai provocar coisas que a gente nunca imaginou, né? E vai ser usada para alguma outra coisa que a gente nunca pensou, isso a gente sabe. Mas eu acho que a gente tem a obrigação, sim, e a responsabilidade de ver se a gente quer continuar indo nesse futuro que a inovação está inserida, nesse futuro que vem sendo criado para nós, ou se a gente quer, de alguma forma, repensar isso daí e botar em consideração na nossa peneira ali, na nossa balança, os futuros que a gente pode estar desconstruindo quando a gente opta por um determinado caminho. Mas isso é um longo assunto, a gente pode, né, pensar em design de segunda ordem, pode pensar em contra-inovação, em inovação não estándar, e um monte de outras questões que vêm aí, mas eu deixo então, né, já que a gente tinha que encerrar, e já que fizeste eu tendo essa colocação interessante, né, eu deixo aí essa reflexão, que era, de qualquer maneira, a provocação que estava lá no fim da minha apresentação hoje para trazer para vocês. Tá bem? Gente, foi um prazer, eu agradeço muito o convite, desculpem que eu acho que eu falei demais, me empolguei, mas agradeço muito, foi um grande prazer conversar com todos vocês, desejo uma ótima noite a todos e muito sucesso a todos vocês. Nós que agradecemos. Prazer. Deixa Não, pode terminar. Vai, termina. Prazer, eu falei que todo mundo ia gostar da nossa desembargadora futurista, que é uma delícia conversar, a gente realmente ficaria aqui a tarde inteira. E aproveitar a sua agenda, que é uma coisa tão rara, né? Muito obrigada de novo, chefa. Obrigada, doutora Luciane, uma boa noite, boa tarde, boa noite, sei lá que horas são. Ficaria aqui a noite inteira conversando com a senhora e com todo mundo. E vamos para casa agora com um monte de reflexões, né? E isso que faz um bom diálogo é a gente ficar pensando depois o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, aonde que a gente vai. Então, muito obrigada. Obrigada a você, gente. Uma boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo Link Convida. Beijo.